Olha, eu acho o seguinte, eu tenho uma visão que é exclusiva da academia, eu posso dizer assim. Eu trabalhei no mercado, inserida no mercado, mas hoje acho que a minha visão consolidada sobre a nossa profissão, ela tá com a lente da academia, né? E o que eu vejo é que a gente tem um distanciamento entre uma arquitetura na sua origem, uma arquitetura que a gente vê que percorreu todos os movimentos, né, numa perspectiva histórica até chegar aqui, e que essa arquitetura ela é muito diferente de uma arquitetura que está sendo produzida hoje no mercado. Porque a gente tem uma influência muito grande de outras vertentes do mercado, como a própria construção civil, o marketing nos seus diferentes aspectos, a produção de mercadorias, de produtos, a propaganda de novos lançamentos. Tudo isso acabou contornando muito o nosso trabalho para um trabalho limitado, para um trabalho apressado, né? Uma arquitetura sempre feita para ontem, sempre feita para concorrer com outras pessoas e não para atender a necessidade de ninguém. Então, eu só consigo analisar essa arquitetura de hoje com esse olhar de tudo que a arquitetura já foi, que é um olhar muito acadêmico. Então, eu acho que a importância da gente trazer esse tema é justamente da gente construir essa visão crítica, né, que é muito difícil da gente ter quando a gente está inserido dentro do mercado. Porque aí a gente está fazendo o que a gente tem que fazer para sobreviver, para realizar o nosso trabalho, né? E a gente só tem uma perspectiva de mudança quando a gente dá esse passo atrás e começa a entender como que as coisas vão sendo influenciadas, transformadas e etc. Então, eu acho que trazer esse tema é justamente para criar essa perspectiva crítica, né? Então, quando a gente olha para o passado, a gente começa a ver, como a gente viu na palestra aqui, que a arquitetura em madeira atendeu a uma necessidade, a uma disponibilidade de mão de obra e de materiais, né? E casou aquela fome com a vontade de comer. Eu estou desmatando para ocupar um território, então eu vou reaproveitar esse material numa prática que a gente poderia chamar assim de sustentável, né? De ocupar esse território com o que a gente tinha disponível e aí, né, uma arquitetura vernacular, uma arquitetura local. A gente consolidou uma tradição nesse sentido, mas como foi falado na palestra, isso foi se perdendo porque a gente tem uma das indústrias mais fortes do país, que é a indústria da construção civil, que é voltada para a extração de matéria-prima do solo, porque isso também tem toda uma discussão sobre a propriedade privada, mas também com a produção do concreto, né, com indústrias paralelas que alimentam essa indústria da construção civil e que tem limitado a nossa atuação para uma atuação na alvenaria. E foi mostrado como isso está longe de ser sustentável, na verdade está caminhando no sentido inverso, porque não é um material disponível, né, é uma matéria-prima extraída com base na exploração, então ela não é renovável, né? A pedra que você tira do solo, a areia que você tira do solo, diferente da madeira que pode ser replantada. Então, quando a gente, assistindo a uma palestra daquela, a gente vai vendo que olhando para o passado, a gente encontra um material que faz parte do nosso local, que é disponível, que é renovável, que é sustentável, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar e entender, estando aqui, né, numa instituição de ensino, olhar e entender por que isso não está sendo feito. E é a partir do questionamento que a gente tem a possibilidade de mudar a postura. Então, eu entendo que quando a gente promove essas discussões, traz pessoas que têm um conhecimento, né, imenso sobre diferentes assuntos, que todos eles interferem nessa prática do que a gente está chamando nessa semana como da arquitetura do futuro, que são os alunos daqui que vão fazer, né? Então, quando a gente traz essas pessoas, a gente cria essa possibilidade para os alunos de construir essa visão crítica e decidir que postura eles vão adotar nessa produção da arquitetura do futuro, né? Então, estudando o passado e observando o presente com essa lente crítica para decidir o que eles vão tomar de decisão no futuro, né? Então, eu acho que essa que foi a riqueza do tema, porque a gente realmente está construindo o futuro aqui,
né, nas disciplinas, na construção do conhecimento, na reprodução desse conhecimento. Da mesma forma, a gente trouxe profissionais também inseridos no mercado e que, mesmo que eles estejam atuando nisso que a gente aqui dentro da academia está discutindo dentro de uma perspectiva crítica, eles também mostraram que a gente pode em alguns momentos estar amarrado, mas ao mesmo tempo o arquiteto ele tem a possibilidade também de ampliar o conhecimento do cliente, de abrir a cabeça dos clientes e de inserir, sim, novas ideias dentro da produção de espaço, da construção civil, né? Então, isso também foi muito rico trazer esse conhecimento dos arquitetos que enfatizaram muito o arquiteto como um produtor de conhecimento, mesmo fora da instituição de ensino, né? O arquiteto ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que ouvir música, ele tem que assistir cinema. Ele tem que estar por dentro de tudo, porque ele precisa ter uma perspectiva muito ampla para conseguir explicar para uma pessoa qual é o melhor lugar para ele morar, né? Então isso envolve muita coisa e os profissionais do mercado conseguiram mostrar essa amplitude nas palestras. Então isso também foi muito rico para mostrar que você também não precisa se inserir num mercado que é limitado em diversos aspectos e limitar-se. Você pode se inserir com a predisposição para ampliar tudo isso, né? Ainda assim, a gente teve participação do presidente do IAB, que também é um profissional que está atuando no mercado da arquitetura na cidade de Londrina. Tem uma atuação que a gente pode dizer que é muito significativa na cidade, né? Um escritório com muito nome. E ele colocou também muitas dessas questões que a nossa dificuldade de se impor, né, de trabalhar com as nossas ferramentas sem a interferência desses fatores externos, né? E ele mostrou como é importante o arquiteto ser um militante dentro da profissão e não se acomodar, não se entregar para essas disputas injustas de mercado, né? Mas que a gente tem que se unir enquanto classe, entender os problemas que a gente enfrenta, as disputas com as áreas do design de interiores, com as engenharias, com a possibilidade de desmembramento do paisagismo da nossa profissão. Então que também ser arquiteto é isso, né? É atuar no mercado, mas se entender como classe e atuar para defender essa nossa atuação digna, uma atuação que tenha tempo para você pensar um projeto, para você conceber um projeto e não cuspir um projeto, né? E na verdade isso só é possível se a gente tiver uma conversa intelectual com o nosso cliente e mostrar que quem entende daquilo somos nós e nós podemos impor um tempo de trabalho, um momento de trabalho. Foi falado isso nessa palestra, como nós temos nossos momentos. A criatividade ela não é fruto de uma ferramenta, fruto de uma máquina, né? Por isso que um robô, uma ferramenta como um computador, não pode substituir a criatividade humana e que a gente precisa desse tempo, a gente precisa maturar uma ideia, né? O tempo é uma questão muito importante e que foi completamente espremido em todos esses processos de competição, de preço, etc. Então, eu acho que apesar das palestras terem trazido conhecimento concreto sobre um ou outro assunto, elas também mostraram muito a complexidade do profissional da arquitetura, de como isso é muito amplo e como todas essas outras questões de organizar-se em classe, de ter um instituto que preza pela profissão, de buscar formas sustentáveis de atuar, de construir, de saber se inserir num mercado como um profissional culto, cheio de conhecimento, como tudo isso isso sim prepara o profissional do futuro. E não só esse conhecimento concreto, né, que você busca num livro, que você busca numa prática profissional. Mas acho que esse panorama que foi trazido é o que realmente prepara um profissional para o futuro, né? Conhecer essas coisas. Porque a gente está, infelizmente, muito vulnerável a essas condições socioculturais, econômicas, né, da nossa sociedade e que tem um lado perverso muito forte e que tem também espremido a nossa profissão
para mais uma profissão, sendo que nós já fomos um dos profissionais mais importantes, né, na nossa sociedade, se a gente pegar ainda voltando nessa perspectiva histórica. Então a tentativa é resgatar isso, né? É preparar esses profissionais para saber analisar o passado, para conseguir dar aquele passo atrás para observar o presente, para estar realmente preparado para o futuro. Então eu acho que foi muito feliz até aqui e está sendo, né? Agora a gente já está, nesse último dia a gente está fechando com uma discussão já mais dentro da graduação. Eu acho que em termos de atuação profissional, as nossas 4 palestras que nós tivemos nos dias anteriores, com ambientes descontraídos, conversas descontraídas, com a participação dos alunos, eu acho que a gente já cumpriu com o esperado, né? Acho que até mais. Acho que a gente conseguiu beliscar de todos os lados e chegar num produto final muito bacana.